Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Clamor pela reforma agrária da marcha Frente Nacional de Luta Campo e Cidade chega a São Paulo depois de percorrer quase 500 quilômetros a pé. Nós recebemos hoje o líder do Sem Terra, José Rainha Júnior, fundador da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. Obrigada, Zé Rainha, por estar conosco. Zé Rainha, antes de mais nada, eu quero que você fale da frente, porque você era uma liderança muito importante, muito expressiva do MST. De repente, deixou o MST e fundou a frente, criou um novo movimento. O que é isso? Foi disputa por poder? Não. Primeiro, boa noite. Obrigado pela oportunidade. E, na verdade, eu estou no Movimento Sem Terra. Eu não deixei o Movimento Sem Terra, né? O nosso movimento tem as suas divergências, os seus problemas, mas são coisas que, como princípio, eu digo que roupa suja a gente lava em casa. Então, questões que eu não gosto de abordar. A iniciativa da frente é porque tem muitos outros movimentos sociais no Brasil, eles estão esquecidos, ou sua luta por si só. E eu tive a iniciativa de juntar essa gente, né? Ora dos estados do Nordeste, principalmente Sergipe, Alagoas. Outra parte do movimento é o movimento sindical, o Sindicato dos Agricultores Familiares, que criaram o Sindicato Safer e depois as suas federações, 14 federações de Sindicato de Agricultor Familiar e a federação que é presidida pelo Carlos Lopes. Nós tomamos a iniciativa de juntar essa parte do movimento sindical que está no campo do agricultor familiar, que de fato representa a agricultura familiar no Brasil, o enfrentamento que tem com a CONTAG, que para mim não representa mais o agricultor familiar, e parte do Movimento Sem Terra, e a gente criou então a Frente Nacional de Luta do Campo e da Cidade. Quantos militantes vocês têm? Olha, no movimento sindical rural, nós temos hoje mais de 800 sindicatos de agricultores familiares, 14 federações e temos uma confederação. Em São Paulo, nós temos 14 sindicatos e hoje a gente está criando a federação. O Movimento Sem Terra, parte deles estão integrados à frente, o caso de São Paulo. Nós temos o MSB em Brasília, parte do MLT no Brasil. Então, tem outros setores que estão aglutina à frente. Quero falar da cidade. Não, mas nós vamos falar já. Eu só quero saber ano eleitoral. Tenho certeza que o nosso telespectador quer saber isso. Vocês estão apoiando formalmente algum candidato a presidente de uma reeleição, por exemplo? Não, nós não definimos nenhuma, né, da nossa parte apoiar A ou B candidato. O que é importante dizer é que nós temos como princípio, e eu particularmente, o que eu chamo da lealdade. Eu sempre fui leal, né, aos princípios, né, do Partido dos Trabalhadores. Ajudei a fundá-lo, sou amigo particular do Lula. Votamos na Dilma, e eu não tenho dúvida que volto a votar na Dilma, pessoalmente, né? E ela tem recebido vocês? Porque eu vi tanta queixa. Infelizmente. Acho que tanto que a gente trabalhou, lamento que a presidente Dilma não tenha recebido nós, né, para uma audiência e até politicamente para dizer qual é o projeto, né, alternativo de reforma agrária que tem para o país, porque até agora deixou muito a desejar. Mas eu vi que nessa caminhada que vocês estão fazendo agora, vocês vão na quinta-feira fazer uma manifestação aqui em São Paulo, que vai sair lá do Largo da Batata. Vocês vêm para Paulista? Vem. E vão até a sede da presidência, é isso? Nós estamos decididos, né, hoje estamos em Barueri, amanhã nós estamos na USP, né, fomos recebidos pelo Sindicato dos Professores, que estão numa luta intensa por melhoria de salário. E depois do Largo da Batata, na quinta-feira, nós vamos a Paulista. Nós vamos entregar um pedido de pauta, né? Vamos ter uma pauta, Qual pedido de audiência. Qual é o principal pedido? Reforma agrária. Depois a questão da reforma urbana. Mas quando fala reforma agrária, isso é amplo demais, né? Mas do ponto de vista prático, vocês querem o quê? Mais assentamentos? Recurso para os assentamentos? Porque muitos dos assentados que já cumpriram aqueles 10 anos e podem dispor da sua terra, começaram a dispor das terras. E isso era uma preocupação do movimento, que eu me lembro. O que vocês vão pedir exatamente para a presidência da República? Primeiro, agilização do processo, mas porque na verdade o que tem é esse número. Na prática não está acontecendo isso. É que desapropria as áreas colocadas como áreas improdutivas. Segundo, que imite na posse das áreas que já foram, né, desapropriadas. E avança um plano mais ousado, porque o latifúndio aumentou muito mais nesse governo. O crescimento do agronegócio foi muito grande, principalmente na expansão da cana ocupando essas terras. Isso é um mal ou é um bem?
para o país o crescimento do agronegócio? O mal quando ele realmente, né, ocupa grande parte da terra, principalmente a questão do setor canavieiro, que está ocupando muitas áreas públicas, e você vê hoje grande parte desse setor falido. Vou pegar o Pontal do Paranapanema, tem 5, 6 usinas falidas, que ocuparam terras públicas. Então, para onde vai isso? Você não tem um zoneamento no país. Então, você joga bilhões para o problema do agronegócio, joga milhões, tostões para a questão da agricultura familiar. Então, você não tem um planejamento. Grande parte dessas áreas deve vir para a reforma agrária, porque vão ficar falidas. Vou dar um exemplo concreto do Pontal do Paranapanema, onde você tem grande extensão de terras que foram colocadas em plantio de cana para as usinas e faliram. Fazer agora, não é pasto. E não tem álcool, e nem tem pouco tem açúcar, e tem aquele monte de terra abandonada. Então, isso tem que ter como prioridade. A segunda questão da prioridade, Marli, na questão da reforma agrária, é você enfrentar o latifúndio. Isso a presidente Dilma não fez. O Lula avançou um pouco, mas a presidente Dilma não fez. Tem que fazer. E vou dizer por você por quê. E é isso que vocês vão pedir agora? Que nós precisamos discutir com ela. E vou dizer para você por quê. Se ela receber, né? Eu espero que receba. Não é possível, né, que a Dilma, no momento que estamos, não receba o movimento social. Não está tão bem assim, né, para não receber. Quer dizer, ano eleitoral, você acha que tem mais chance? Eu acho que não é só por isso, Marisa. É importante dizer da militância que se tem no campo do movimento social, principalmente no Movimento Sem Terra, agora na Frente Nacional de Luta Campo Cidade, né, que são militantes de verdade. E isso o PT perdeu no longo das datas. Muito militância. Tem muito mercenário. Mas nós somos o militantes. Movimento Sem Terra também perdeu muita gente. E agora eu quero, para encerrar, sobre o apoio da sociedade. Houve um momento em que vocês passaram a ter muito apoio da sociedade, o movimento sendo visto como legítimo e etc., que foi aquele momento da sua liderança, e isso aparecia muito. Depois, houve assim um exagero, eu acredito, eu não sei, mas a ideia que passava de ocupação de propriedades particulares, destruição de bens de outras pessoas, quebradeira, depredação e também ocupação de prédios públicos, estragando um bem público que é de todos. Isso não gerou apoio, ao contrário, refluiu. Aconteceu alguma coisa que não via com simpatia. Isso preocupa? Vocês têm hoje apoio da sociedade? Primeiro, eu queria te colocar que tudo que você fez de observação, é preciso observar a criminalização que foi acontecido com o Movimento Sem Terra. Mas aconteceu social. Ou não isso? Não, houve de exagero. Em qualquer movimento social você não tem 100% de controle. Então, tem pontos. Agora, a criminalização que houve por parte da mídia, principalmente o Poder Judiciário, ao Movimento Sem Terra e aos que lutam pela reforma agrária foi muito grande. Essa foi a razão do que você fala do apoio da sociedade. Agora, a questão do Movimento Sem Terra, do Movimento Social, tem sido o movimento mais importante desse país, na sua história, o Movimento Sem Terra nunca existiu tanto na defesa da reforma agrária, né? Eu creio para você que hoje a retomada da luta, que está sendo tomada, nós precisamos, né, ganhar a simpatia. E é isso o trabalho que nós estamos fazendo. Esse é o papel da Frente Nacional de Luta. E nós vamos mostrar isso no ato em São Paulo, porque nós vamos para Paulista. E nós vamos mostrar um movimento organizado, ordeiro, que andou quase 500 quilômetros, com gesto a pé, com um gesto, né, simbólico para dizer à sociedade que esse movimento é justo e está decidido a lutar para conquistar o mínimo de dignidade humana. Isso aí constrói dignidade se você fizer reforma agrária, já dizia José Bonifácio lá em 1922. Quero dizer isso para você. Obrigado. Se você não tiver universidade, não tiver reforma agrária, tivesse abolido a escravidão, esse país não cresceria. Teria que crescer fazendo isso. E se não fizer reforma agrária, nós não vamos ter desenvolvimento e nós não vamos ter dignidade para um povo pobre, miserável que temos nesse país. Muito obrigada, Zé Rainha. Eu que agradeço. Uma boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos. Gabriel.